Senhor presidente, deputadas e deputados presentes a essa sessão, importante tomar lugar nesse plenário, trazer à discussão temas que são importantíssimos, mas que a gente possa fazer desse lugar, que é do parlamento, um lugar de fato pedagógico, e que aí a gente faça citações de fato com os autores das citações, né? Um colega nosso aqui da Alerj terminou a sua frase citando Roosevelt. Uma frase que aí eu tenho que trazer aqui uma correção do equívoco do PSL ao trazer a frase de Benjamin Franklin, que diz, senhor presidente, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem a liberdade e nem a segurança. E aí, senhor presidente, também quero deixar uma frase do Roosevelt, que é aí sim creditada a ele, que diz: é uma boa coisa exigir liberdade para nós mesmos e para aqueles que concordam conosco, mas é uma coisa ainda melhor e mais rara dar liberdade aos outros que discordam de nós. Então, só para fazer aqui uma retificação com uma frase, porque esse lugar aqui é um lugar pedagógico. Não podemos creditar frases para autores que não foram, que disseram essa frase, para a gente não transformar esse púlpito numa nova escolinha do Raimundo. Senhor presidente, venho falar de segurança pública. Tema que é fundamental para a nossa sociedade, fundamental para a construção de uma sociedade que seja de fato humana e que assegure o direito à vida dos cidadãos e das cidadãs do estado do Rio de Janeiro. É importante trazer os dados revelados entre janeiro e junho de 2019, do Centro de Estudos da Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Esse estudo demonstra, senhor presidente, que as forças de segurança promoveram 1.148 intervenções policiais no estado. Dessas, 568 operações e 580 ações de patrulhamento ostensivo. Números que representam um incremento de 42% no tocante das operações policiais em relação ao ano de 2018. O resultado desse esforço bélico tem sido comemorado pelo governador do estado diante da relação de diminuição de crimes contra o patrimônio, sejam eles crimes de roubo de carga, que decresceu em 20,6%, e de automóveis, que decresceu também em menos 24,1%. Porém, senhor presidente, é importante trazer à discussão que o governo desconsidera veementemente o número de crescimento alarmante dos roubos a transeuntes, foram 42.652, e também roubo a coletivos, ou seja, mais um aumento de cerca de 14,3% no primeiro semestre aí de 2019. Ou seja, o governo do estado também desconsidera essa suposta redução dos crimes contra a vida, com base na redução dos homicídios dolosos, que foi uma redução de menos 22,6%. E aí, senhor presidente, é importante falar que a gente não pode negligenciar ou tornar esses dados obscurantistas. Houve uma elevação alarmante provocada por intervenções das forças policiais. Os dados do fogo cruzado demonstram, por exemplo, que as polícias têm se tornado mais letais. Dos 37 casos mapeados de chacina no Rio de Janeiro, ou seja, cerca de 3 pessoas foram mortas nessas ações, 28 casos tiveram a intervenção concreta da segurança pública do estado.
E nessas mortes em chacinas ocorreram 149 homicídios. É importante lembrar que entre janeiro e junho deste ano, as polícias estaduais mataram em confronto 881 pessoas, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Isso equivale a um aumento de 14% em relação ao ano anterior. O que isso tudo significa? Significa que vamos bater recordes de matança no Rio de Janeiro em decorrência de operações policiais que são cotidianas e não tem transparência. É muito ruim quando a gente não tem protocolos de segurança. Afinal de contas, o governo Witzel apresentou como único protocolo de sua suposta política de segurança um mirar e atirar na cabecinha. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade. Queremos saber qual a política pública de segurança do governador Witzel. E aí, senhor presidente, também relembrar que esses resultados de enfrentamento à criminalidade no primeiro semestre não significam um compromisso com a redução dos indicadores criminais. Significam, senhor presidente, um governo decidido a enfrentar a criminalidade apostando unicamente nesse esforço cotidiano das forças policiais, sem um comprometimento concreto com a Constituição da República de 1988. O senhor governador não pode se comportar como uma espécie de Luís XIV, senhor presidente. Aquele que diz que o Estado sou eu. Ele está submetido às regras da Constituição brasileira, a quem prometeu, com certeza, prezar no momento da sua posse. Então, senhor presidente, o princípio democrático, sem dúvida nenhuma, é dever dos governantes promovê-lo e respeitá-lo sob pena de trair a própria Constituição brasileira. Isso é gravíssimo. E aí, senhor presidente, trazer um elemento fundamental nessa discussão toda. Eu tive o desprazer de ler o jornal hoje e ver o ataque aos direitos humanos proferido da boca do governador do estado do Rio de Janeiro. E esse ataque, senhor presidente, eu gostaria de saber o porquê. Afinal de contas, ele afirmou uma frase muito perigosa para aqueles e aquelas que defendem os direitos humanos como dignidade humana. Ou seja, que defende, senhor presidente, a vida contra a morte. Concretamente, o que o governador do estado disse? O estado precisa de alguém com coragem para desmoralizar essa pseudocultura dos direitos humanos. Ora, senhor presidente, não há qualquer pseudocultura dos direitos humanos. O que há concretamente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo é o respeito pela dignidade humana, que é um mandamento constitucional que o governador do estado do Rio de Janeiro deveria se referir e deveria respeitar. Então, senhor presidente, o governador Witzel se propôs e jurou, ao tomar posse, a defender a Constituição do Estado. Porém, não o faz. E isso é gravíssimo. Um governo que desconsidera os direitos humanos, que estimula a atuação agressiva, pautada pelo ódio e de suas forças de segurança, se constitui numa ameaça, senhor presidente, à racionalidade política e pública, duramente conquistada pela modernidade, senhor presidente. Outra coisa importante trazer é que não se pode falar em políticas públicas de segurança nesse governo, porque esse governo não apontou qual é o seu plano para além de mirar e atirar na cabecinha. E aí, senhor presidente, a gente tem que saber que o nosso governador, que tem incontinência verbal
não pode se comportar como Rambo nessa sociedade. Ele precisa se comportar como um estadista e com respeito à nossa Constituição brasileira que rege e pela qual ele jurou o seu mandato. E aí, senhor presidente, reforçando, defender direitos humanos é defender a vida contra a morte. É defender a razão contra a estupidez. É defender, senhor presidente, por incrível que pareça, porque, inclusive, ele fala em orações, o governador do estado. E a gente tem que dizer que não precisamos de orações do senhor Witzel. O senhor Witzel não é um líder religioso. Nós precisamos que o senhor Witzel se comporte como um governante que respeita a Constituição brasileira. E então, senhor presidente, é fundamental que se diminua os indicadores criminais de homicídios praticados nesse estado. Qual é a política do governador Witzel? E o governo Witzel foi eleito exclusivamente para isso. E aí, senhor presidente, finalizando a minha fala, trazer um elemento que para mim é fundamental na maneira do desgoverno Witzel no Rio de Janeiro. A Constituição, senhor governador Witzel, é a maior do que a sua vaidade, é maior do que o seu egocentrismo. Muito obrigada, senhor presidente.